Boa noite. Entrar e se manter no mercado de trabalho ultimamente tem sido tarefa difícil, muito mais quando se trata de pessoas com deficiência. Sobre este assunto eu converso hoje com Priscila da Rocha Lobo. Boa noite, Priscila, bem-vinda. Boa noite, obrigada. E também com Marcos Vinícius Botelho, ambos coordenadores de técnicos de emprego apoiado do Instituto de Tecnologia Social ITS Brasil. Boa noite, Marcos Vinícius, bem-vindo. Obrigado. Falar um pouquinho sobre essa questão do mercado de trabalho com pessoas com deficiência física. Quais as principais dificuldades que hoje uma pessoa com deficiência física enfrenta na hora de entrar para o mercado de trabalho? Então, é a dificuldade de acessibilidade, né? Então, tanto urbana quanto arquitetônica. Então, quando a gente fala de dificuldade de acessibilidade urbana, são ônibus acessíveis, ruas, calçadas acessíveis, e dentro da empresa também precisa ter uma acessibilidade, que são rampas, banheiros acessíveis, né? Além de algumas dificuldades de barreira atitudinal, que a gente fala, né? O que é barreira atitudinal? É quando as pessoas não têm a informação necessária para fazer essa inclusão dentro do trabalho. Então, as pessoas precisam de informações para tirar aí estigmas, algum preconceito que tem sobre a deficiência física, para poder incluir. Então, precisam-se ter mais projetos, mais pessoas envolvidas nessa questão de acessibilidade para a pessoa com deficiência física. Então, não é só encaminhar o currículo, né? Então, a pessoa com deficiência física precisa saber se tem uma rampa para ela poder fazer uma entrevista. Chegar no lugar, né? Exatamente. E o emprego apoiado, ele auxilia nesse aspecto, né? A gente vai explicar um pouquinho melhor como é que é esse projeto. É um projeto de inserir essas pessoas com deficiência em vários ramos do mercado, é isso? Isso. A gente atende todo tipo de pessoa com deficiência. Então, seja intelectual, seja psicossocial, física também, né? Visual, auditiva. E a gente apoia essa pessoa com deficiência para que ela consiga entrar no mercado de trabalho. Então, esse é o nosso foco. E também a gente apoia a empresa, porque muitas vezes a empresa não sabe como receber essa pessoa. Porque a gente até estava conversando no sentido que falta um pouco o tema da pessoa com deficiência estar na sociedade. Então, às vezes, tem muito desconhecimento como receber essa pessoa e também como que a pessoa tem que se portar no mercado de trabalho. O emprego apoiado, ele vem para apoiar ambos, a pessoa com deficiência e a empresa. Então, de uma forma prática, a pessoa chega na instituição de vocês e pede ajuda. Eu preciso arrumar um emprego. Como é que funciona? Isso, então nós levantamos o perfil inicialmente, né? Então, para fazer parte do projeto, precisa ser uma pessoa com deficiência, não pode estar trabalhando e querer trabalhar. Então, esses são, né, os pré-requisitos. Os pré-requisitos. E aí a gente conhece essa pessoa levantando o perfil dessa pessoa. Então, é um encontro que o técnico ou a técnica de emprego apoiado tem com a pessoa com deficiência, e nesse levantamento de perfil é levantado uma série de informações importantes que têm a ver com a vida profissional, com a vida social da pessoa. Então, é levantado informações de toda a vida social, onde já trabalhou, se nunca trabalhou, o que gostaria de trabalhar. Então, é muito baseado nas habilidades que a pessoa tem e o que ela gostaria de trabalhar. A gente leva em consideração a deficiência e as limitações, porque é importante, mas é muito mais baseado nas habilidades e o que ela gostaria de trabalhar. Então, não só informações profissionais. Se a pessoa nunca trabalhou, a gente busca informações da escola. Então, informações, o que você gostava, aptidões, a gente é bem aprofundado, é bem personalizado essa metodologia. A gente pergunta questões de saúde, instituições de saúde, a gente faz parcerias também. Então, esse levantamento de perfil é bem completo, vasta de informações para ser bem assertivo na busca dessa vaga para essa pessoa com deficiência. Então, esse projeto ele é diferenciado, não é a pessoa que busca a vaga, somos nós que buscamos a vaga para a pessoa com deficiência. Chama emprego apoiado, por quê? Porque nós apoiamos em todo o processo, antes, durante e depois da contratação. Então, a gente levantou o perfil
viu a habilidade da pessoa, qual a área que ela quer trabalhar, a gente faz parcerias com empresas e busca a vaga para a pessoa. Vocês que correm atrás da empresa. Nós que então. corremos atrás da empresa e a gente apoia. Se a pessoa for chamada para entrevista, a gente apoia na criação do currículo, documentação. Tem muitas pessoas... Treinam com ela uma entrevista? Às vezes sim, às vezes nós treinamos, né? E falta, Roberta, a gente percebe assim o quanto ainda, né, em 2019 tem muitas pessoas com deficiência sem documentação necessária para entrar no mercado de trabalho. Então, sem uma carteira de trabalho, sem um RG, sem um título de eleitor. Então, a gente apoia também nessa busca dessa documentação. A pessoa vai na entrevista, se ela for chamada, a gente acompanha essa entrevista. A gente, às vezes, tem pessoas com deficiência que nunca saíram das suas residências. E a gente apoia no trajeto essa pessoa até a entrevista. E a gente entra dentro da entrevista, apoia, somente se precisar de alguma informação, algum apoio, e volta com essa pessoa. E aí, se ela for aprovada, a gente apoia no processo admissional. Né? Então, a gente apoia em todo o processo admissional, tudo isso pensando num apoio para ela se tornar autônoma e independente futuramente. Então, todo esse apoio, a gente cria apoio, dá apoio para que ela futuramente se torne totalmente... Autonomia, né? Tenha autonomia. E a premissa do emprego apoiado é apoiar nos primeiros dias de trabalho para dar um apoio profissional mesmo. Então, esse é o grande diferencial da metodologia para ela se tornar independente com esse apoio, né? E seguir sozinha aí no posto de trabalho. A gente sempre mantém contato, mas o objetivo é esse, né? Manter que a pessoa se torne uma pessoa independente. Agora, né? da vivência que vocês têm por parte da empresa, quais as principais dificuldades que as empresas têm na hora de contratar uma pessoa com deficiência? A gente percebe que tem uma dificuldade de entendimento do que é a pessoa com deficiência. A gente até fala, brinca no sentido de que, por cego vai gritar para ele prestar atenção, ou por surdo vai fazer mímica, não vai conseguir falar com ele. Então tem a questão da oralidade, tem a Libras, tem outras formas de comunicação com o auditivo. O cego visual, ele não tem necessidade de você gritar com ele, você tem outras ferramentas, outras questões de interação. E o intelectual, muitas vezes as pessoas têm medo de como receber a pessoa com deficiência intelectual, então a gente já apoia, fala que algumas questões vai ser precisado repetir, mas enfim, é uma recepção que a gente tem até o emprego apoiado do acompanhamento da pessoa com deficiência intelectual é muito legal no sentido que realmente tem um apoio muito presente e isso que, como a Priscila comentou, esse acompanhamento faz toda a diferença, que a gente está apoiando sim a pessoa com deficiência, mas também está apoiando a empresa para que ela não tenha esses receios de receber essa pessoa. Sim. Né? Vocês dão algum tipo de curso também para essas empresas quando precisa? Quando precisa a gente faz sensibilização sim na empresa, a gente chama as gerências, porque às vezes o RH está sensibilizado, mas a gerência local, a liderança local nem sabe o que é o conceito de pessoa com deficiência. Então tem todo esse acompanhamento que a gente dá para que a pessoa tenha noção do que é pessoa com deficiência. Né? A gente até tem alguns casos, por exemplo, eu acompanhei uma pessoa com deficiência intelectual e eu percebi que naquela loja, isso foi em São Paulo, que eu comecei lá em São Paulo, que naquela loja ninguém falava com aquela pessoa. Eu fiquei, nossa, mas por que ninguém está falando com ele? Está precisando de instrução. E aí eu fui conversar com o gerente. Aí ele falou, olha, o pessoal aqui está com medo, que ele fique nervoso e tal. A gente tem então um pouco de receio. Aí a gente sentou, fez uma sensibilização, falou o que é a pessoa com deficiência intelectual. No caso dele, era mais questão de compreensão e cognição, então algumas coisas precisavam ser repetidas, mas apenas isso, ele não ficava nervoso. Então, toda essa questão que a gente dá esse apoio para a pessoa, porque a gente percebe que as barreiras atitudinais são realmente um grande impeditivo. Sim, a arquitetônica, sim, a questão social. Mas muito mais, acho que a questão da inclusão, né? A difícil arte de realmente incluir as pessoas com deficiência. Exatamente. Né? No próximo bloco, a gente continua a falar sobre emprego, mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Nós voltamos em instantes. Até já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é mercado de trabalho para pessoas com deficiência. E eu converso com Priscila da Rocha Lobo e Marcos Vinícius Botelho, ambos coordenadores técnicos de emprego apoiado do Instituto de Tecnologia Social ITS Brasil. A gente está falando sobre esse emprego apoiado, todo esse apoio que vocês dão tanto para a pessoa com deficiência quanto para a empresa. E, na verdade, ele surgiu de uma empresa ITS Brasil, é isso? Isso, é um instituto, né, uma OCIP, que surgiu por volta de 2002, né, 2001, 2002, com o objetivo de levar tecnologia social para as pessoas que não tinham acesso à tecnologia social. Então, esse foi o objetivo da criação do Instituto. Então, o Instituto, ele não teve e não tem só o emprego apoiado. Ele teve vários outros projetos pelo país e ele conheceu a metodologia do emprego apoiado e iniciou em 2015 a metodologia do emprego apoiado, e o emprego apoiado ele é considerado uma tecnologia social. Né? Então, o que é tecnologia social? Um aplicativo que se cria para uma pessoa cega, né? Um leitor de telas, isso é uma tecnologia social. Então, o emprego apoiado também é considerado uma tecnologia social porque ele é uma ferramenta para as pessoas da sociedade. Né? Então, nesse caso, para as pessoas com deficiência nesse projeto. Agora foi lançado um livro também, Emprego Apoiado, Abrindo Portas aqui, conta as primeiras histórias, é isso? Isso, exatamente. Esse livro apresenta todas as inserções que foram lá de 2015, né? Esse projeto foi inicial, daí então teve novos projetos em São Paulo e também em São Bernardo, Santo André e Mauá, e agora em Cubatão e Guarujá também. Então, todos são mais de 1000 inserções que a gente tem, né, que a gente conseguiu facilitar que a pessoa entrasse no mercado de trabalho, né? Todo aquele apoio que a Priscila até comentou que a gente faz de perfil vocacional, porque a gente busca mesmo que a pessoa seja feliz no mercado de trabalho. Ela passa mais de 8 horas, quase uma vida inteira trabalhando, então assim, está infeliz lá, então por que ela está infeliz? Porque a gente está com o Ministério da Saúde, né? Esse projeto está dentro do Ministério da Saúde e a gente quer saber se a saúde dessa pessoa, como que ela está, se ela está preservada ou não. Então, por isso que a gente faz todo esse perfil vocacional, de entender qual que é a vocação dessa pessoa para que ela trabalhe no local que ela se sinta bem, né? E a empresa também, a partir daí. Agora, você falou mais de 1000 inserções no mercado de trabalho em todas essas regiões. Agora, quantas empresas participam? Vocês têm esses números? Aqui na Baixada são aproximadamente 53 empresas parceiras, né? Agora, em termos totais, né, são aproximadamente mais de 100 empresas parceiras, né, que nós temos. E na Baixada a gente tem 53, né, aproximadamente 53 na empresas Baixada, parceiras. Esse projeto está em 2 cidades, é isso? Cubatão e Guarujá? Isso, Cubatão e Guarujá. Como é que surgiu esse trabalho aqui na região? Então, ele é apresentado o projeto, né, para o Ministério, foi estudada a metodologia do emprego apoiado, criou-se o projeto, que é vinculado ao Ministério da Saúde, e foi apresentado. Então, é o governo, né, são os ministérios que demonstram interesse em ter essa metodologia, esse projeto nas cidades. Né? Então, surgiu em Cubatão e em Guarujá porque houve esse interesse. Né, dos ministérios em ter essa metodologia nas cidades deles. Mas é algo ligado ao governo do estado ou aos municípios? No caso, o Ministério da Saúde aceita ou não o projeto, né, do ITS, aí o ITS vai apresentando para as prefeituras. Então, apresentou-se para as demais, Praia Grande, Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá. Cubatão e Guarujá tiveram tempo e responderam a tempo para que tivesse anuência, porque a gente precisa ter a anuência da prefeitura para estar atuando. Infelizmente, as outras cidades não tiveram esse tempo, mas está aberto a outras possibilidades de projeto, né? Então, a gente atua mais focado em Guarujá e em Cubatão. Mas essas outras cidades ainda poderão participar no ano de 2019 desse projeto? Não. De 2019 não, né? Então, provavelmente em 2020 é apresentado, né, Marcos, para as prefeituras, né? E aí eles dizem se eles possuem interesse ou não, né? Então, precisa ter essa parceria, né, entre as prefeituras para ter essa metodologia. Como é que é subsidiado esse projeto? Esse projeto é pelo Ministério da Saúde, pelo PRONAS PCD, né?
que é Pronas PCD e Pronon, né? E daí o ITS, conseguindo a aprovação do projeto, ele vai apresentar também para as empresas e pessoas físicas que queiram doar, né, 1% do seu imposto de renda para reverter. É bem similar a algumas leis e trâmites de impostos de renda, né? Como até a Lei Rouanet acontece isso, né? Então, mas é focado mais no Ministério da Saúde. Então, daí é a empresa que faz essa doação de 1% do imposto de renda que ela daria para o governo federal. Isso só pode ser feito, então, por pessoa jurídica, nunca por pessoa física? Pessoa física também. Também pode participar? Então, é aberto, né? Marcos, você pode falar um pouquinho mais? Porque no início, assim, primeiro o ITS apresenta o projeto, né? É aprovado e daí tem esse tempo que é uma janela até para correr atrás de empresa para que ela faça a doação, né? Aqui teve várias empresas que fizeram doação, a maioria é mais empresa que faz essa doação e daí o Ministério da Saúde que faz toda essa coordenação junto com o ITS de como que vai ser esse dinheiro destinado. Porque o mais importante é assim, que no final esse projeto ele fica sem custo, principalmente para a pessoa com deficiência. Então a gente tem base de atendimento, a gente tem técnicos de emprego apoiado, que não são voluntários, são assalariados. É o emprego deles, né? Exatamente. Então, são profissionais qualificados que sabem como receber essa pessoa com deficiência, né? A gente tem a coordenação, a gente tem outra coordenação em São Paulo. Então, a gente tem todo esse aparato para custear, né? E daí fica gratuito também para a empresa. A empresa que está precisando, está com aquela vaga, não está conseguindo achar a pessoa com deficiência. A gente oferece trabalho de forma gratuita nesse momento, porque já foi custeado. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Eu converso com Priscila da Rocha Lobo e Marcos Vinícius Botelho, coordenadores técnicos de emprego apoiado do Instituto de Tecnologia Social ITS Brasil. A gente está falando sobre essa inclusão e o que é o emprego apoiado. Agora a gente tem já 27 anos da lei de cotas, né? Vocês acham que houve algum avanço em relação a isso? Como é que você vê isso? A gente acredita que sim, né? Até estava comentando no sentido que falta um pouco mais de avanço ainda assim. Que o ideal não seria a necessidade de uma lei de cotas, seria a necessidade do empresariado, né, do empresário, das empresas receberem naturalmente a pessoa com deficiência, né? Porque a gente percebe que em comparação com alguns países, que o Brasil a porcentagem prevista pela lei de cotas é até menor, né? Então seria muito interessante se fosse até maior ou se diminuísse, porque atualmente é 100 funcionários, então de 1 a 5% tem que ser pessoa com deficiência. Quer dizer, se a empresa tem 100, a partir de 100 funcionários, ela tem que contratar uma com deficiência, é isso? De uma a 2 pessoas com deficiência e vai aumentando assim, conforme for a questão até de aumento de quadro de funcionário de outras pessoas, né? Então, mas o legal seria se fosse até menos de 100, né? Fosse 50, se fosse 30, porque aí ia estimular mais ainda a oportunidade, né? Com certeza, porque nem todas as empresas têm mais de 100 funcionários, né? Então, até teve um projeto de lei que ainda está em trâmite, um pouco vagaroso até no Congresso, que previa essa questão, né? Então, acho que o Brasil ele precisa melhorar mais e a questão de que a gente até a Priscila pode comentar melhor, que é a questão de que poderia receber a pessoa com deficiência não focada na deficiência, mas como um profissional como qualquer outro, que é o que a gente busca. Esse é o sonho, né, Priscila? Isso, esse é o sonho. É importante, né, dizer que tem a lei de cotas, né, que é importante as empresas cumprirem a lei de cotas, pensando na inclusão, mas que o nosso trabalho de emprego apoiado vai muito além da lei. Então, se um comércio, né, quiser inserir uma pessoa com deficiência, ele não tem a necessidade de cumprir a lei de cotas, a gente está disponível, né, para verificar uma vaga para essa pessoa com deficiência, apoiar essa pessoa com deficiência em todo o processo, inclusive dentro do comércio, outra instituição de saúde, que às vezes não tem a necessidade da lei de cotas. Então, o emprego apoiado ele vai além, né, da lei
Mas muitas empresas, né, a gente tem parceria, né, e estão cumprindo, né, as empresas que fazem parceria com a metodologia do emprego apoiado estão cumprindo a lei de cotas, né, porque estão buscando um ambiente inclusivo, estão inserindo essa pessoa, então está criando acessibilidade, né, é o que o Marcos falou, né, é importante enxergar a pessoa pelas habilidades. Então a gente cria apoio para que essas habilidades apareçam. Então esse é o objetivo, criar apoio para que as habilidades apareçam e não as limitações. As limitações, a gente faz uma parceria com a empresa para cessar essas limitações. Então, cria estratégias para apoiar nessa questão. Então, uma pessoa precisa de uma rampa, a gente indica para a empresa a rampa. Uma pessoa precisa de um leitor de telas, a gente indica para a empresa. Uma pessoa precisa de alguma estratégia de lembrete, pessoas com deficiência intelectual. A gente cria essa estratégia juntamente com a empresa para que as habilidades dela apareçam. Então, esse é o objetivo. Agora, hoje a gente vê muitas pessoas com deficiência, geralmente em cargos de auxiliar administrativo. Quer dizer, faltam vagas para cargos maiores, vocês acham? Então, nós recebemos vagas de vários cargos, né? Tanto operacional, administrativo, quanto mais altos, né? Então, a gente percebe a necessidade de apoio na inclusão em todas essas vagas. Eu acho que o que falta é a questão da comunicação. A gente percebe em todas as áreas que tem essa dificuldade de informação, de comunicação. Quando eu falo comunicação, a pessoa com deficiência às vezes não se sente acolhida para dizer o que ela necessita de apoio e adaptação, e a empresa às vezes não sabe como chegar nessa pessoa com deficiência. Então, quanto mais vai fazendo inclusão dentro da empresa, a empresa vai tendo mais informações e vai incluindo cada vez mais. Eu acho que precisa avançar muito, mas a gente recebe algumas vagas com cargos altos, sim. Mas é isso, é o processo de sensibilização que a gente percebe que necessita ter em todas as áreas. Quem quiser participar do emprego apoiado, tem algum telefone para contato? O que deve fazer, Marcos? Sim, a gente está atendendo tanto no espaço em Cubatão e em Guarujá, né? A gente tem um telefone que em Cubatão é o 33 23 50 13, né? Só ligar, se apresentar, sou pessoa com deficiência, quero estar trabalhando, né? Como a Priscila colocou. Tem que estar fora do mercado de trabalho, que o nosso projeto é de inserção, né, no mercado. Por mais que a pessoa está não estou muito bem aqui onde eu estou trabalhando, nosso foco é receber as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, né? Então, liga no 33 50 13 ou no 33 57 26... 5724. Isso mesmo. É um número complicado para mim. 3326 5724. Isso mesmo. A gente está sempre para atender lá. São 12 técnicos de emprego apoiado que a gente tem na nossa equipe. Tem a coordenação, a gente faz a ponte com a empresa e o técnico de emprego apoiado, ele recebe essa pessoa. A gente tem vários, seja psicólogos, assistentes sociais, intérpretes de Libras, a gente tem a nossa equipe que recebe essa pessoa. Ok. Marcos, Priscila, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pela abertura. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.